E aí, pessoal, vamos conversar? Bem, eu queria hoje abordar com vocês um assunto, na verdade, retomar um assunto falando sobre extremismo, mas eu queria citar neste momento um- uma pessoa que todos conhecem, todos têm comentado sobre ele, que é o João Dória, tá? Mas antes de falar dele, eu queria voltar um pouquinho lá atrás, no tempo um pouquinho, para retratar o que eu quero dizer. Então, eu vou até o final esse vídeo, para que você entenda a minha posição neste momento, tá ok? Vamos lá. Voltar atrás em que momento? No momento das eleições entre Dilma e Aécio, quando Aécio perdeu para Dilma, e aí pessoas foram até a mídia social, né, de maneira ofensiva, dizendo: olha, não tive culpa, eu votei no Aécio. Como se o Aécio Neves fosse uma boa escolha. Não estou dizendo que a Dilma foi uma boa escolha, porque a Dilma também foi uma má escolha. Mas é aquela famosa situação que nós estamos sem saída, né? Então tem que escolher o menos ruim. Então não estou dizendo que a Dilma seria menos ruim ou que a Aécio menos ruim, né? Cada um teve suas convicções, o porquê votou e acabou ganhando a Dilma. Até aí tá ok, tá? Por que eu estou falando sobre isso? Porque hoje acontece coisa similar com o João Dória. Por quê? Porque ele foi eleito, né? Não tô estando a favor ou contra, vocês vão entender a minha posição agora, tá? Ele foi eleito por quê? Simplesmente porque ele apoiou o Bolsonaro, ou disse que apoiava o Bolsonaro, quando se viu numa situação onde ele estava quase sendo ultrapassado pelo seu oponente. Essa que é a grande questão. Ele não foi eleito pelas propostas dele. Ele não foi eleito porque era um bom candidato, mas simplesmente porque declarou apoio a uma pessoa que no momento estava sendo bem vista, que é o candidato Bolsonaro. Se aproveitou de uma situação. Muitas pessoas falaram sobre isso, pessoas parceiras do Bolsonaro falaram sobre isso. Não foi só ele que foi eleito, várias pessoas foram eleitas, né? Dizendo que era para fortalecer a legenda, por isso que eu, na minha opinião, sou contra isso, tá? Tanto que a legenda hoje, o próprio Bolsonaro saiu do PSL, né? Tá fazendo um novo partido, que também não sei qual é. Mas a grande questão é essa. A questão que a eleição do Sr. João Dória, que hoje é muito criticado, está sendo criticado por muitas vezes pelas próprias pessoas que votaram nele. Isso é um benefício? É um benefício, né? As pessoas estão assumindo. Mas de certa forma não é também um benefício, porque creio eu, que eu tenho muitas pessoas que eu conheço, não tô apontando o dedo, tanto é que eu não vou citar nomes, tá? Mas tem muitas pessoas que eu conheço que votaram no Dória, não por convicção, não pelas propostas que ele tinha, mas simplesmente porque apoiava o Bolsonaro. E nós temos que entender que além do presidente ser importante, nos estados, o governador é de suma importância. E eu percebi que nas eleições as pessoas não deram tanta importância para o governador, apenas para o presidente. E as demais pessoas falavam que apoiar o Bolsonaro eram votadas. Agora hoje, as mesmas pessoas que eram enfáticas, que falavam assim, eu não tive culpa, eu votei no Aécio, voltando a dizer lá no começo, tá? Nem os dois eram uma boa opção. Como que fizeram agora? Será que são tão enfáticas assim, ou agressivas, dizendo que não votou no Dória? Ou porque votou no Dória? Sabe por que eu falo isso, gente? Porque o slogan que ele usou e que as pessoas adotaram era Bolsa Dória, né? É a direita. E eu não sou de esquerda. Mas também não sou de direita. Eu não me considero. Eu entendo que tem esquerda, direita. Mas assim, ele era de direita. Agora, como ninguém tá gostando do que ele tá falando, ele é de esquerda. Gente, não é assim que funcionam as coisas. Nós temos que entender que por mais que a gente não queira entender, mas é necessário entender. Tem muitas coisas que a direita faz que é muito bom. Mas tem coisas que a direita faz que não é bom. Simples assim. Não é tudo que a direita vai fazer que vai ser bom. Da mesma maneira a esquerda, gente. Não é que é da esquerda, uma proposta da esquerda é ruim. E nem tudo da esquerda vai ser bom também. Então nós temos que filtrar e entender o que é bom e o que é ruim para o povo, para o nosso bem em comum, não individual. Porque opiniões diferentes sempre vai ter. Então vai ter pessoas que votou no Dória porque gostou da proposta dele. Então, que alguma proposta beneficiou classe A ou B. Não estou falando classe financeira, tá? Estou falando assim, de repente fez uma proposta que beneficiou o cara que tem um açougue, que tem uma indústria. Então, beleza. Depois um outro candidato beneficiou alguém que da agropecuária.
cara vai gostar, entendeu? Então nem tudo vai ser 100%. O importante é que nós tenhamos convicções e os porquês votar. Mas simplesmente porque ele apoia um ou outro não é motivo. E tá aí a prova mais clara disso. Ele é a prova mais clara disso. Que não adianta apenas falar que vai apoiar. Entendeu? Ou que apoia. Não quer dizer que é bom. Entendeu? Tem vários candidatos que foram eleitos, não tinha nenhum tipo de histórico na política, não tinha nenhum tipo de proposta, as pessoas não conheciam a proposta, votaram apenas pela legenda porque diziam que ia apoiar o Bolsonaro. E o partido em si se desfez. Rachou. É isso que é importante que a gente entenda. Então, o voto é algo importante, gente. Nós temos que analisar os candidatos pelas propostas. Porque mesmo que seja de direita ou esquerda, muitas vezes as filosofias de trabalho, os pensamentos vão coincidir. Somos seres humanos, somos pessoas. Então, independente do lado que você esteja, se a pessoa estiver de um lado, mas o foco dele for o bem para o povo, a proposta dele for o bem para o povo, é isso que nós temos que pensar. Sabe? Não tem o certo ou errado, mas tem a avaliação, que muitas vezes não é feita. Então, se um candidato que eu gosto fizer uma coisa errada, eu vou apoiar. Ah, não, eu apoio, vou arrumar uma desculpa para aquilo ser certo. Não é assim que funciona. Isso seja qual candidato for, de qual partido for, de qual legenda for. Então, eu queria falar sobre esse tipo de extremismo hoje, tá? Porque eu não vejo ninguém falando assim. Eu vejo pessoas colocando Lula Dória, só porque o cara agora todo mundo tá deixando o cara como um cara ruim é do Lula. Sabe? Não tem lógica. Entendeu? Ele era Bolsonaro. Entendeu? Só que agora tem divergências de pensamentos. Ele não mudou para agora é da esquerda. Agora se fosse ao contrário, entendeu? Ele fosse da esquerda, aí tá falando coisa ruim na hora da direita. Não é assim que funciona. Ele mudou o lado dele. Ele continua sendo a mesma pessoa. Só que agora que as pessoas estão enxergando. Minha opinião. Como eu disse, respeito as pessoas que gostam do Dória. Eu não sou um deles. Eu não sou um dos que partilham dessa opinião. O que eu estou dizendo é, as pessoas elegeram ele. Se tivessem, a maioria tivesse elegido por conta da proposta dele, do governo dele, tudo bem. Mas o que eu vi foi uma eleição onde ele ganhou simplesmente porque ele disse em determinado momento da eleição, onde ele estava quase sendo ultrapassado pelo oponente, que ele apoiaria o Bolsonaro. E aí ele deu uma reviravolta e ganhou. É isso. Não foi pelas propostas, então a gente tem que analisar, gente. O governador é muito importante. O governador é muito importante. Então, hoje, da mesma forma enfática que as pessoas falavam assim, eu votei no Aécio, não tive culpa, ninguém tá falando assim, eu votei no Dória, eu tive culpa. Não precisa fazer isso também não, tá, gente? Só tô colocando uma exposição para ver o extremismo. Ninguém tem culpa de nada. Contanto que você analise a proposta. Não, não, eu vou votar nele porque eu gosto do outro candidato. Não. Vote nele pela sua convicção. Porque nós vamos errar, mas errar analisando. Analisando propostas de candidato. Não alianças, porque hoje, infelizmente, na política, alianças são feitas ou dizem ser feitas apenas para buscar algum tipo de benefício. Nós deveríamos já ter aprendido isso em algum momento. Nós vivemos no Brasil, infelizmente, nós sabemos que é assim que funciona. Tá ok? Então é só mais uma dica, só pra gente ter uma reflexão. Tá ok? Gente, que Deus abençoe todo mundo. Fiquem com Deus.